Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor pela confiança, agradecer também a vida da minha esposa, que já está por aí, né? Acho que está no banheiro, essa princesa linda que o Senhor nos deu. E quero também já convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Nós faremos aqui um tour pela Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo de número 3, verso 22 ao 24. Aleluia. Depois que lermos Gênesis, iremos ler lá em Romanos. Foi uma honra, um privilégio. Hoje tivemos uma manhã maravilhosa aí de evangelismo pelo bairro da cidade. Eu amo esses trabalhos. Glorifico a Jesus quando a gente encontra igrejas que não são igrejas só dentro do templo, né? E glorificado seja o nome do Senhor por tudo isso. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, repita comigo, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho, repita comigo, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora a gente vai lá para Romanos, capítulo de número 3, verso 9. Romanos 3, verso 9 até o 24. Vamos ler rapidamente. Amém? Só para os irmãos entenderem o contexto. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Glorificado seja o nome de Jesus. Romanos 3, 9. Amém? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra na qual o Senhor colocou no meu coração já tem algum tempo. Desde quando eu passei a entender o que era servir a Jesus, desde quando quando tive um encontro verdadeiro com Jesus, e digo assim, um encontro verdadeiro porque
jovens, crianças, né? Principalmente filhos de pastores, ou vai para a igreja, ou pega, não é isso? E a gente vai, caminha e vai junto, e aquele negócio. Só, meus irmãos, que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Também precisa entender, também precisa conhecer a Jesus, também precisa ter um encontro com Ele. E quando chegou a minha vez, eu tive esse encontro. E muitas dúvidas pairavam sobre a minha cabeça. Mas por que eu nasci a este mundo? Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso ser crente? Eu preciso ser salvo do quê? Eu tenho a minha vida, eu vivo a minha vida. Para que eu preciso ir para a igreja? Por que eu tenho que vestir um terno desse todo domingo, dia de semana, ir para o culto, ir para a igreja, cantar, orar, pregar, falar? Por que eu preciso servir a esse Jesus? Eram essas as dúvidas que pairavam sobre a minha cabeça. E eu passei a estudar a Bíblia. Comecei a ler, estudar, e de repente o Espírito Santo começa a abrir a nossa mente a respeito da sua graça, a respeito da necessidade, a respeito do privilégio que há em servir a esse Jesus. E quando a gente olha para essa escritura, a qual nós lemos aqui em Romanos, por que nós devemos servir a Jesus? Paulo responde: porque não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E aí a gente olha para a história da criação. Quando Deus cria todas as coisas, Deus pega o homem, cria ali tudo a partir de um propósito e tudo na sua ordem. Deus cria a luz, os céus, a terra, os mares, os animais, as plantas, tudo criado pelo poder da sua palavra. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, olhando para a feitura do homem, disse: esta é a minha maior obra. Meus irmãos, deixe essas luzes dessa cidade se apagar. Olhe para os céus. Contemple as estrelas. Aleluia. Contemple a criação. Olha o tamanho disso. Para Deus olhar para mim, para você e dizer: esta é a minha maior obra. E outra coisa, Ele pega ali o homem que foi feito do barro, todos sabem a história. Ele pega o homem e põe para reinar sobre tudo isso. Ele pega, não, diz: Adão, está aqui, ó, os bichos, as plantas, as árvores, o jardim, a terra, tu irá governar. Só tem uma coisa, Adão: não come do fruto dessa árvore. Não come. Meus irmãos, Deus pega o homem, dá tudo. Tudo. A vida, o sopro da vida, o Espírito. Põe ele para governar sobre a terra e dá só uma lei, só uma ordem: não come do fruto dessa árvore. Tu tem milhares de árvores aí, Adão, pode comer tudo. Mas parece uma coisa, só quer aquilo que não pode. É do ser humano. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para a história, o homem cai, o homem peca. Acontece toda a história da serpente com a mulher oferece fruto para o Adão vai e come, cai, se esconde, fica com vergonha. Deus vem procurar ele não aparece, Jesus acha ele e ele aparece. Então acontece tudo isso que meus irmãos acabaram de entender e já conhecem a história. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos?
Quando a gente olha para a história da Bíblia Sagrada, quando a gente pega a história da criação, quando a gente pega a história da humanidade, parece que Deus vem errando. Ele cria Adão, dá tudo para Adão, não dá certo. Ele escolhe Noé, salva Noé, a família de Noé, parece que não dá certo. Aí ele chama Abraão: Abraão, tu vais ser grande na terra, eu vou pegar o povo, a partir de ti será o meu povo escolhido, tu serás uma bênção e etc. Parece que não dá certo. O povo vai para o Egito, 400 anos de escravidão. Deus vai, levanta Moisés, agora vai. 40 anos no deserto e parece que Deus empurrou. Eram para passar 40 dias. Morreram todos no deserto. Aí Deus vai, levanta os profetas, os reis, Saul, Davi, Salomão, e parece que Deus vinha. Os irmãos lembram daquele texto que a gente leu no início, Gênesis? Eu pedi para os irmãos repetir comigo o seguinte: quando Deus vai punir Adão, a mulher, a serpente, Ele pega para a serpente e diz: tu vai ser a peste, tu vai ser o pior dos animais, tu vai ter que rastejar sobre o teu ventre. Mulher, eu vou multiplicar as dores do teu aqui. Adão, tu vai ter que trabalhar o resto da tua vida, se tu quiser viver. E aí o Senhor, no texto a qual nós lemos, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho. Deus põe um anjo com espada para que Adão não volte e coma o fruto da árvore da vida e volte a viver eternamente. Meus irmãos, quando a gente pega toda essa história, a gente passa a entender a necessidade que há em servir a Jesus. Glória a Deus, aleluia. É que nós somos descendência de Adão. Nós somos descendência daqueles que foram antes de nós. E a herança que foi traspassada, meus irmãos, é essa. Infelizmente, quando a gente olha, meus irmãos, às vezes a gente para e pensa: mas como é que pode Adão fazer um negócio desse? Eu tenho uma notícia para você: se fosse eu e você, talvez teríamos feito pior. Faça uma auto-reflexão. Só que eu tenho uma notícia para você. Quando Adão cai, Deus põe anjos para proteger o caminho até a árvore da vida. E parece que a história vem se repetindo, os homens vêm errando, como eu falei para você. Só que em João capítulo 8, João 14, versículo 6, aparece alguém dizendo: eu sou o caminho. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Em Gênesis, Deus põe anjos para proteger o caminho, para que ninguém acesse. Em João 14, Ele pega o caminho e traz até a terra para morrer por mim e por você, para que pudéssemos ter acesso novamente à vida eterna.
É por isso que nós precisamos servir a esse Jesus. É por isso que nós precisamos vir à igreja. É por isso que nós precisamos ser crentes. É por isso que nós precisamos conhecê-lo. Porque Ele é o caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente olha para Paulo escrevendo a carta aos Romanos, a gente vê o problema da humanidade. O pecado, a descendência adâmica, o erro se repetindo geração por geração. Só que Jesus veio para quebrar esse ciclo. O homem perfeito, o Deus encarnado, que nunca houve erro na sua história, paga um alto preço para que eu e você tivéssemos acesso a este caminho novamente. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz o problema da humanidade, mas ele também traz a solução. Quando a gente lê aqui que todos pecaram, no verso de número 21 ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui a entrada do pecado na humanidade. Nós temos aqui a entrada da morte na humanidade. Mas nós temos também a entrada da vida. A ofensa de Adão afetou toda a humanidade, porque com ele todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Antes mesmo da lei, a morte reinava. E aí, quando a gente olha para nós, vemos que todos nascemos com essa semente, com essa herança. Mas quando olhamos para Cristo, vemos a superabundância da graça. A palavra do Senhor, aqui também em Romanos, já no capítulo de número 5, no verso 15, a palavra do Senhor diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa ou pecado de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus superabundou sobre muitos. E aqui a gente passa a entender que o pecado de Adão trouxe a condenação, mas a graça de Jesus trouxe a justificação. O pecado reinou pela morte, mas agora reina a graça pela justiça. Quando nós olhamos, meus irmãos, para todo esse contexto, nós passamos a entender a necessidade que há em servir a Jesus. Quando a gente passa a pregar o Evangelho, quando a gente passa para analisar a palavra do Senhor, nós vamos ver que tudo vem apontando para Cristo, tudo vem apontando para a redenção, tudo vem apontando para a graça, para a justificação da humanidade. E quando a gente olha, vê que Jesus não apenas anulou o pecado de Adão, ele superou o pecado e a morte, para que hoje nós tivéssemos acesso a esta graça. A graça de Deus não é igual ao juízo, ela é maior. Você não está condenado a viver debaixo da morte, porque pela fé você pode reinar para a vida. Meus irmãos, essa palavra, ela é a palavra central da vida cristã. É o primeiro contato a qual nós temos
Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esta é a razão pelo qual nós vivemos para Cristo. A graça de Deus por meio de Jesus. No verso 18 ao 21 do mesmo capítulo 5 de Romanos, a palavra do Senhor diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A desobediência de um fez muitos pecadores, mas a obediência de Jesus, aleluia, glória a Deus, fez um exército de justos. Eu fico maravilhado, meus irmãos, como é que Paulo teve tanto poder ao escrever essas coisas. Eu fico imaginando o tamanho da graça derramada sobre a vida deste homem, porque ele pega tudo isso e traz umas palavras, às vezes até complexas de entender, mas o Espírito Santo vai dar um entendimento. Ele começa, irmãos, dizendo: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque aqui eu vejo um poder para a salvação de toda a humanidade, não só do judeu, nem tampouco só do grego, mas de todos aqueles que crerem. E aí ele pega a vida cristã e resume numa frase: mas o justo viverá pela fé. Como é que nós temos acesso a essa graça, se ele mesmo escreve que não há um justo, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis? Todos pecaram, mas pela fé tem perdão. Todos se extraviaram, se perderam, mas pela fé você encontra de volta o caminho. Todos morreram junto com Adão, mas pela fé você tem acesso à vida. Meus irmãos, não se atenham. Estão trazendo um evangelho muito fraco, muito frágil. Esse evangelho que tu vai se confiar em bens materiais, esse evangelho que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar. Deus já te deu, Ele já te deu. Ele te deu a graça, Ele te deu um filho, Ele te deu acesso, Ele te devolveu o caminho até a árvore da vida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Glória. Oh, aleluia. É a graça de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, Deus. Ele padeceu naquela cruz para te devolver o caminho. Não tem mais espada no caminho, não, meus irmãos. Através dessa história a gente encontra dois homens, duas histórias, dois destinos. Adão, queda, morte, condenação. Cristo, graça, vida e justificação. Hoje cada ser humano escolhe o seu caminho. Está debaixo da herança de Adão ou debaixo da herança de Cristo. O que reinava antes de Cristo era a morte, agora a vida. Você já saiu do reino da morte para o reino da vida? Essa é a decisão. Quando alguém te chama para si, confia
confessar a Jesus. É a decisão que nós temos que tomar para sairmos da morte para a vida, da condenação para a justificação, do pecado para o perdão. E hoje a graça está nos chamando não para sobreviver, mas para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Por meio de um homem veio o pecado, mas também por meio de um homem veio a vida, a graça e o perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade